Olá, meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor. Eu estou abrindo este vídeo aqui para você dar um ensinamento sobre os falsos profetas. Que Pedro, na carta de Pedro, segunda Pedro, ele nos ensina a conhecer as doutrinas dos falsos profetas e dos falsos pregadores, né? Para nós, servos de Deus, nós temos que ter o conhecimento da palavra, meus irmãos, para não ser enganado. Eu vou dar boa tarde. Se quem vê este vídeo aqui, por exemplo, tiver ver pela manhã, eu vou lhe dar um bom dia. Se for pela tarde, será uma boa tarde. Ou quem vê pela noite, será uma boa noite para você que vai estar vendo esse vídeo aqui. Vocês me desculpem, meus irmãos, se eu ter sumido do canal, não ter colocado os vídeos, no canal. Mas nesta manhã estou aqui para passar um ensinamento para vocês, né? Vou estar sempre pregando agora, meus irmãos, é porque as nossas filhas tá dando até um certo tomado nosso um pouco de tempo, e nós não estamos tendo praticamente quase tempo para tá tendo gravações, nem a Elisângela também não tá tendo quase tempo, a coitada, praticamente, meus irmãos, as meninas trocam o dia pela noite. A Elisângela passa praticamente a madrugada toda olhando elas. Uma acorda, ela vai lá, ajeita. Às vezes acorda com fome, ela dá de comida, dá para comer, né, a neném. Aí logo em seguida, dá 10 minutos, ou meia hora depois a outra acorda. Ela vai, pega a outra, dá comida, põe para dormir. Quando a Elisângela vai querer dormir, o dia já tá raiando, assim, 4h30, 5h30, o dia já tá raiando. A coitada tá ficando estressada, a Elisângela tá estressada, ela. Tá muito abatida também. Olha, hoje, nessa terça-feira, né, de dia 7, hoje, terça-feira de janeiro, ela ia ministrar a palavra lá na igreja onde nós congregamos agora, que nós estamos congregando, né? Mas apesar que as crianças estão doentes, né, nós não vamos ir, na verdade, né, para lá hoje para ela ministrar a palavra, mas ela já avisou a sogra do pastor para dizer para ele, avisando ele, né, que nós não vamos poder ir para a igreja hoje para que ela possa pregar por causa disso, que as neném estão gripadas. Meus irmãos, é uma gripe que vai e volta assim, que não tem explicação, nós ficamos até se perguntando. Mas amém, né? Deus está no controle de tudo. Então ela disse que vai ficar para a próxima. Mas a próxima agora que vai vir a terça-feira que vem, vai ser eu que vou ministrar a palavra lá. Eu tô estudando a palavra, né? Que nós temos sempre estar estudando a palavra do Senhor, para que nós não possamos estar lá em cima do altar enchendo linguiça e nem estar falando coisa que não está na Bíblia, coisa com coisa que não venha edificar a igreja. Ou seja, nós temos que pregar a palavra para que venha edificar a igreja. Não está enchendo linguiça e nem está contando coisas que não venham edificar a vida dos irmãos que estão ali diante de você, do pregador ou da pregadora, né? Mas vamos lá, meus irmãos. Aqui, meus irmãos, o que eu trago para hoje, para nós, é que Pedro, ele traz, né, sobre o ensinamento para nós combater os falsos. Aqui diz assim, ó, Pedro, um verdadeiro líder combatendo falsos líderes. Aqui que está aqui escrito na minha Bíblia, né? Que aqui é uma Bíblia de estudo do pregador, para ele estudar e pregar em cima dos esboços que tem aqui. O que eu vou passar para vocês, meus irmãos, nesta manhã, é um esboço que está aqui. Aqui fala lá na carta de 1 Pedro e na segunda carta de 1 Pedro, de 2 Pedro, que falam da 1 e da 2 a respeito dos falsos líderes e falsos líderes, pregadores e pregadoras que estão aí na atualidade, meus irmãos. Isso não está diferente, não. Não venha se assustar, não. Mas eu fico triste assim, meus irmãos, porque muitos seguem essas pessoas com esses falsos ensinamentos, principalmente aqueles que se diz coaches. Eles não têm nada de Deus, meus irmãos. Eu não tenho nem medo de errar aqui o que eu estou falando. Eles não têm nada de Deus para passar para vocês. Ou seja, eles são apenas um instrumento de Satanás, esses coaches. Porque a pregação dele, meus irmãos, eles não falam sobre arrependimento, sobre combater o pecado, que a pessoa venha, como diz lá em Lucas, né? Que você pegar a sua cruz e seguir a Jesus, entendeu? O que significa pegar a cruz e seguir Jesus? É que você tem que deixar os
o seu desejo, negar a si mesmo, como diz, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. A partir daquele momento, meu irmão, que você nega a si mesmo e pegar a cruz e seguir a Jesus, naquele momento diante ali, meus irmãos, você não vai estar fazendo mais a sua vontade, você vai ter que fazer a vontade de Jesus, porque ela é a melhor e perfeita para nós ser salvo como cristãos, né? Servo de Deus. Para seguir a Deus verdadeiramente, temos que negar a nossa vontade, a vontade da nossa carne. Lá em Gálatas fala sobre a vontade da carne e a vontade do Espírito, né? Mas fica para outra hora a respeito sobre as obras da carne e as obras do Espírito Santo. Eu vou logo após, eu vou estar pregando sobre isso também aqui. Mas vamos lá. Aqui no livro de 2 Pedro, Pedro fala para nós, né, que sobre aqui ele fala sobre os falsos profetas. Eu vou estar lendo aqui, meus irmãos, e vou lá na carta de Pedro, vou ler alguns versículos e vou, entendeu, explanar eles para vocês terem mais conhecimento da palavra de Deus. Diz assim, ó, eu vou ler aqui o esboço que tem aqui, ó. Esta segunda carta do apóstolo Pedro foi o primeiro apóstolo, meus irmãos, para você ter entendimento que Pedro foi o primeiro apóstolo de Deus, né, de Deus. Esta segunda carta do apóstolo Pedro Pedro, escrita por volta do ano 63 depois de Cristo. É uma verdadeira exortação contra os falsos líderes, mestres, aliás, além de possuir um rico conteúdo teológico, doutrinário e escatológico. Aqui diz assim, a segunda carta de Pedro, do capítulo 2, do 1 ao 22 e do capítulo 23, do 1 ao 13, fala sobre isso, né? Sobre os ensinamentos e entendimento da palavra de Deus para nós conhecer as práticas dos falsos pregadores e líderes que estão aí na atualidade enganando o povo de Deus. E a Bíblia fala, meus irmãos, que eles no fim dos tempos eles iam fazer comércio do povo de Deus, meus irmãos. Eu fico muito triste uma pessoa dizer que é um filho de Deus, um servo de Deus e segue essas doutrinas de Satanás, entendeu? Eles não lê Bíblia. Eu tava... Até teve um vídeo da Elisângela que nós fizemos aqui em casa. No começo foi uma brincadeira, porque eu lixando aqui os pés da Elisângela. E logo em seguida ela falou um bocado de coisas, palavras. Eu também trouxe a palavra ali, lá no sofá. E falei, né, assim, lá na carta de Atos. Que lá Paulo fala que disse assim, que olha, quando eu sair do meio de vós, vai entrar homens perversos que falarão coisas perversas, né, a respeito do... Que eles assim, eles vão usar a palavra de Deus, mas distorcendo, meus irmãos. Quem foi que a primeira pessoa que distorceu a palavra de Deus? Foi o próprio Satanás, lá no Jardim do Éden, que ele enganou a Eva, distorcendo a palavra de Deus. E Deus disse para Eva não comer a fruta, né, do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, entendeu? Porque Deus falou, se você comer, você vai morrer. Aí aquilo ali ela ficou, né, guardada na mente. Aí o Satanás chegou e falou assim, não, o que foi que Deus falou para vocês? Para nós não comer a fruta que nós vamos morrer. Ele disse, não, ele falou assim, distorcendo, se vocês comer, vocês vão ser igual a ele, entendeu? Ele não quer que você seja como ele, entendeu? Aí Satanás enganou a Eva através disso, distorcendo a palavra. E hoje os falsos profetas que estão por aí dando visões mentirosas, visões do coração dele, dos sonhos dele, da carne dele mesmo para o povo. E tem muitos que recebem, meus irmãos, essas revelações mentirosas, que nunca vai se concretizar, porque é da carne, é diabólica. A própria palavra do Senhor fala lá em Tiago, diz que a sabedoria terrena é diabólica, é humana, animal, ela é diabólica. Mas a sabedoria que vem do céu, ela é divina, ela é boa para nós, entendeu? Mas vamos em frente aqui. Onde eu estava lendo, né? Aí aqui, ao contrário da primeira epístola, está esta segunda epístola de Pedro, não apontou nenhum público destinatário e não menciona nenhuma região de destino da carta. Aí diz aqui, ó, lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 1 e na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 1, fala dele mesmo, né, que ele é um apóstolo de Deus, tá bem aqui, ó, vou ler aqui na segunda, diz assim, ó, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que
conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aí lá na carta de 1 Pedro tá da mesma forma falando isso. Vejamos aqui, meus irmãos. Eu estou na segunda. Lá na primeira carta. Aqui está dizendo também assim, ó. Que Pedro é o primeiro apóstolo de Jesus Cristo, que foi ele que iniciou o apostolado. Diz aqui, ó, na primeira carta. Ó, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Aqui é Pedro, que foi o primeiro apóstolo. Está aqui a minha querida esposa. Abaixa um pouquinho, filha. Olha ela aqui, ó. Para Senhor Jesus. Maravilhosa e linda. Por isso que eu casei com ela, porque ela é linda. Não é mesmo, filha? Eu tô baqueada. Tá aqui, ó, com os olhos cheios de terra. Cansada, exausta. Os olhos, olha aqui, meus irmãos, o calor, porque aqui, ó, no Maranhão tá quente, na Imperatriz. Aqui chove, mas no inverno sempre o calor é maior. E ela tá aqui abatida por causa das crianças, tá tirando nosso tempo, elas trocam o dia pela noite. Aí ela fica durante a madrugada todinha revezando, pega uma, pega a outra, pega uma, e não dorme direito, tá aqui com os olhos cheios de terra. Aí tem que dar o leite, tem que botar pra rotar. Aí tem que, quando pensa que não, uma tá cagada, tem que trocar a fralda. Aí a outra que tava dormindo, acorda. Aí aquela que eu tô botando pra dormir, acorda. É um rebuliço, né? Mas é gratificante, a gente não tem o que reclamar, a gente não murmura, né? Não estou aqui falando em murmuração, né? Ou seja, murmurando. Não, mas assim, é uma fase. E a gente vai vivenciando. E elas já estão com 4 meses, né? Já está caminhando para os 5. Eu creio que essa rotina vai mudar, né? Que elas já vão estar mais crescidas, vão estão estar ali agora dormindo, já entendendo. né? Estão lá na rede, lá na sala que ela bota. Mas só dorme, irmão, se eu ficar balançando. Parou de balançar, elas acordam, despertam. Estão ficando espertinhas já. Quer estar no braço, quer estar no colo. E aí se não pegar, fica chorando, chorando. E eu não vou estar aqui, né, irmãos, interrompendo aqui, né, a palavra que o Zé está trazendo para os irmãos. E passando aqui mesmo só para dar um tchauzinho pros irmãos, tá bom? Depois você tá pegando o vídeo do canal dele, tá repostando lá no meu. Pros irmãos que ainda não são inscritos, né? Vê lá e se inscrever no canal dele também. Desde já eu já venho falar aqui, né? Que os irmãos que for aqui do meu canal, que esse é o canal aqui do Isaías, né? Só depois eu vou estar pegando o vídeo aqui do canal dele, tá repostando no meu. E os irmãos se inscrevam, não apenas visualizem. Às vezes a gente tem muita visualização, mas não tem inscrito. Não tem muito like também, né? Deixe seu like, deixe seu joinha, que isso é de suma importância para estar ajudando o canal a crescer, a YouTube entender que um conteúdo é bom e ele tá colocando para outras pessoas estar assistindo, e todo mundo, né, irmãos? Porque os dias são maus e a gente tem que levar a palavra de Deus para mais pessoas serem alcançadas e libertas pelo poder da palavra, viu? Então, assim, se inscreva no canal do Isaías, né, Pastor Isaías Oliveira, meu nome? Evangelizando a palavra, né? Anunciando o evangelho, viu? Que Deus abençoe vocês e vou para ali para dentro, tá, irmãos? Deus abençoe. Hoje eu ia trazer a palavra, irmãos, mas eu estou exausta, sabe? E elas estão com catarro mesmo forte. Eu não dormi de noite com catarro assim nela, na garganta, e aí às vezes você tá dando a mamadeira, elas estão mamando também no peito, e ela se engasga, entendeu? Faltando fôlego, e aí elas já estão desse jeito. E aí se eu levar pro meio do povo, né, se torna, eu creio que pior. A gente tem que ter a confiança no Senhor? Tem. Mas a gente tem que entender que a palavra de Deus também manda nós vigiar. E se elas são canal de Deus, elas são bênçãos, presentes que Deus deu, a gente tem que zelar, a gente tem que cuidar. E principalmente da saúde delas, porque são muito delicadas ainda, são prematuras, nasceram prematuras, né, de 28 semanas. Então a gente tem que zelar pela vida dela. Eu que sou mãe, ele que é pai, a gente que tem que cuidar delas, entendeu? Deus é o protetor delas, em primeiro lugar, segundo nós que somos pais. Então, se eu não cuidar dela, o Isaías não cuidar, quem vai cuidar, né? Então, assim, pessoas aconselham a irmã Elisângela, te aquieta, se aquieta um pouco, essas meninas estão assim, mulher gripada, vigia. Tuas filhas é gripada e tu é dentro da igreja, irmão, tu é dentro da igreja, tu é dentro da igreja, tu é indo por lugar, tu é indo visitando, tu é indo fazer isso, fazer aquilo, vigia, se aquieta. Porque, irmãos, essa gripe delas ainda não cessou, acho que é por isso que ainda tá dessa forma. Por quê? Porque eu não me aquieto.
entendeu? É toda a vida ali envolvida com elas no meio do povão. E não pode, né? A gente gosta de estar na presença de Deus, a gente gosta de estar envolvido nas coisas de Deus, mas a gente tem que ter vigilância também, né? Então é isso, fiquem todos com Deus, tá bom? Ouçam a palavra de Deus, ó, já tá lixarando. E um abraço, um beijo, e sejam todos bem-vindos aqui no canal de Isaías. Eu converso demais, né? Vai entrar a palavra. Paz, irmãos. Então deixa aqui, eu tenho uma pesquisa aí nele aí, ó. Jazinho, deixa eu ver aqui quem tá mandando mensagem. Ele vai tirar de lá, da pesquisa lá que fala. Fala cheio. Deixa aqui a pesquisa. Bota pra vibrar aí, senão vai ficar parecendo só um... Pra fora mesmo. Então, meus irmãos, é assim. Pedro nos adverte aqui sobre os falsos profetas, né? Mas vamos lá. Aí, aqui que ele, na carta, né, fala sobre ele, nas duas cartas, né, que ele é o apóstolo de Jesus, o nosso Salvador. Nas duas cartas, no primeiro capítulo e primeiro versículo. Vamos pra frente. Aí diz mais aqui, né? Portanto, é para o público cristão em geral. Aqui é para o que ele está nos falando, nos advertindo, é para o público cristão em geral, tá dizendo aqui, né? Aí diz assim, ó, no capítulo 1, o apóstolo Pedro introduz sua epístola se identificando como servo e apóstolo de Jesus Cristo. Proclama diretamente a divindade de Cristo, chamando-o de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aliás, né, Pedro foi o primeiro apóstolo usado pelo Deus Pai na revelação à divindade de Jesus Cristo. Fala aqui, ó, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Lá aqui diz que é lá em Mateus 16, né, que Jesus pergunta para o discípulo dele ali, ele estava ali reunido ali, né, perguntando assim, o que o povo diz sobre mim, né? Aí um lá responde primeiro, diz que ele é João Batista, um dos profetas, que é Elias, mas Pedro é tomado pelo Espírito Santo, diz aqui, ó. Mas Pedro é tomado, ó. Pedro ainda destaca as preciosas e muito grandiosas promessas divinas. Aqui é outra coisa. Aí Pedro é tomado pelo Espírito Santo e diz assim, tu és, aqui ó, tu és o Filho, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, né? Lá na palavra fala. Então ali foi, dali em diante Pedro reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. E Jesus estava ali ensinando os discípulos, né, a levar o Evangelho como ele é genuinamente, meus irmãos, não com palavras mentidas, palavras de mentira fingida, aqui diz assim, de fábulas, palavras que muitas das vezes os falsos profetas vêm com palavras fingidas para enganar o povo de Deus, para enganar até os de fora. Tem muitos aí, meus irmãos, tem vários que dizem ser profetas e homens de Deus que vivem na internet aí, meus irmãos, pregando mentira. E tem deles que tem mais de 1 milhão de seguidores. Aqueles que são coach, eles alugam um cenário, né, para dizendo ele que está levando o evangelho, mas ali ele leva a palavra, mas está cobrando, e é caro mesmo, a entrada para um cenário desse que o povo ir lá para pregar. Eu creio que é 300, de 300 para lá, eu creio, né, assim, a entrada, 100, para ver uma ministração de uma pessoa que não está falando de acordo com a vontade de Deus. Ali ele está falando de acordo com a carne, de acordo com a vontade de Satanás. Porque ali eles estão falando palavras mentirosas para massagear o ego de pessoas que estão mentindo. Tem pregadores e pregadoras que a maioria, meus irmãos, eles estão pegando. Ó, tem pregador e pregadora que no começo pregava com autoridade, com unção, verdadeiramente sobre pecado, sobre arrependimento, para deixar as coisas do mundo, não viver de acordo com o mundo. Isso aqui, meus irmãos, não ganha like, não ganha público, ou seja, a pessoa se dispersa, não quer ouvir a verdade para se libertar das cadeias, das correntes, dos desejos da carne, do pecado, se libertar. Isso é a vontade que Satanás quer, que o povo venha ficar acomodado ali, ó, no pecado, vivendo na libertinagem, né? Na vida promíscua de pecados sexuais, de roubalheira, de ganância
do dinheiro. A Bíblia diz aqui, né, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher só, que não seja ganancioso, nem soberbo. Na palavra de estudo, meus irmãos, aqui na carta de 1 Pedro, se não me falha a memória, não sei se é na segunda ou é na primeira, só que lá no capítulo 3, aliás, 5, que lá fala como o bispo é. Lá na carta de 2 Timóteo também fala como o bispo é. O bispo é, meu irmão, é o pastor da igreja, como ele tem que ser. Ele tem que ser, meus irmãos, o pastor da igreja, ele tem que ser exemplo para os demais ali, os liderados. O líder tem que ser exemplo para os liderados. Tanto ele como a sua esposa, a missionária, tem que ser um exemplo. E os líderes não tem que viver de acordo com o mundo é. Viver das cores do mundo. Que a Bíblia diz que nós temos que viver uma vida santa, casta, não de acordo com as cores do mundo. A própria Bíblia fala bem aqui, meus irmãos, na carta de 2 Pedro 3,18, diz assim, ó. Diz assim, ó. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entendeu? Aí diz também que nós não devemos viver de acordo com a concupiscência do mundo. Diz bem aqui, deixa eu ver. É isso mesmo, que nós não devemos viver de acordo com a vontade do mundo, com a concupiscência do mundo. Nós temos que se desviar dessas coisas, das cores do mundo, que o mundo aí ele não tem nada de bom para oferecer para um cristão. Um cristão genuíno, verdadeiro, que é obediente a Deus, a palavra dele, que tem uma vida santa. A própria palavra do Senhor diz aqui, meus irmãos, que nós temos que ter uma vida, nós temos que ser santo no nosso viver, no nosso falar, no nosso vestir, no nosso comportamento, entendeu? Mas vamos lá. E aqui é muito grande, aqui já está com 22 minutos, eu vou ficar até os 59, viu, meus irmãos? 1 hora de vídeo aqui, mais ou menos. Vamos lá. Vamos lá, aqui diz assim na carta de 1 Pedro, do capítulo... diz assim, ó, Pedro ainda destaca as preciosas e muito grandiosas promessas divinas. A segunda carta de Pedro, do capítulo 1, do 3 ao 4. Vamos lá, na 2 Pedro, capítulo 1, do 3 ao 4. Diz aqui, ó, segunda carta de 1 Pedro, ó, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que se diz a respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelos quais ele nos tem dado grandíssima e preciosas promessas, para que por elas fique participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ou seja, meus irmãos, do 3 ao 4, eu li do 3 ao 4. Aqui, Pedro está dizendo que nós temos que viver de acordo com a vontade de Deus, né? Do seu divino poder. Ele não deu a vida eterna e piedade. Nós temos que viver piedosamente para o próximo. Nós temos que ter amor ao próximo. Entendeu, meus irmãos? Nós temos que ter conhecimento da palavra dele. Diz aqui, ó. Conhecimento daquele que nos chamou para a sua gloriosa virtude. Nós temos que ter uma vida santa. Meus irmãos, a vida santa do ser humano na santificação, você ser santo, se santificar, é através dessa forma que você se achega mais perto de Deus. Você tem que ter uma vida casta. Casta quer dizer o quê? Diferenciar das cores do mundo. O mundo, meus irmãos, a Bíblia diz lá em 2 Timóteo 4,4, se não me falha a memória, que o mundo já é do maligno. Entendeu? E o maligno não quer que a sua mente seja aberta através da palavra de Deus. O maligno, meus irmãos, e os seus adeptos que estão por aí pregando mentiras, não quer que você leia a Bíblia, para você ter conhecimento das coisas de Deus. Como que você tem que se comportar, se vestir, se calçar em modo geral, entendeu? Para você se santificar, para você ficar mais próximo de Deus. E Deus, através da sua santificação,
e tendo uma vida santa, aí é que Deus se achega a você. Você tem que ser limpo, ter um corpo limpo das coisas que corrompem você. Porque Deus não é corrupto. Deus, ele é limpo, ele é santo. Ele é que lava você das coisas do mundo. Mas você tem que dar lugar para Deus agir na sua vida. Não adianta você viver com as coisas do mundo e viver nas coisas de Deus. A Bíblia diz que você não deve tocar no cálice do demônio e nem no cálice do Senhor. Ou você tem que servir a um ou a outro. Você tem que saber, você tem que definir. Se você quer viver uma vida pecaminosa, vá viver sua vida pecaminosa. Entendeu? Mas Deus não quer isso, que você tenha uma vida pecaminosa. Que você não venha se afastar das coisas dele. Entendeu? A Bíblia diz lá em Ezequiel que Deus não se agrada da morte do ímpio. Antes, Deus dá a oportunidade que ele venha se arrepender dos seus pecados. Entendeu? Para que Deus venha salvar a vida dele. Entendeu? Agora, Satanás, meus irmãos, ele quer que você, desculpe pela palavra, ele quer que você tenha uma vida. A Bíblia diz lá, eu não vou nem falar essa palavra, porque ela é uma palavra que não deve se pronunciar aqui nesse canal. Um cristão também não deve pronunciar. A Bíblia diz lá em João 10:10, né? Que ele veio para matar, roubar e destruir. Essa é a vontade do Satanás. Ele veio para roubar a tua vida. Veio para roubar a tua salvação. Veio para roubar a tua alma. Ele veio para destruir a tua vida. Que você viva uma vida pecaminosa que não agrada ao nosso Pai, que nos criou, que nos fez. Entendeu? Essa é a vontade de Satanás. Ele veio para matar, roubar e destruir. Essa é a três missão dele. A três missão que ele tem. 3, ó. Matar, roubar e destruir. Através dessas coisas, que você vive na vida pecaminosa, aí ele já tem a legalidade, ele já tem a sua vida já na mão dele. Entendeu? Aí ele já tira a proteção divina da tua vida. Então ali ele pode fazer o que ele quiser com a tua vida. Entendeu? Se você for morrer no pecado, meu irmão, não vai pensar que você vai pro céu, não. Diz assim, tem muitos que dizem assim, fulano morreu, tá lá no céu. Tá não, meus irmãos. Se você não tiver uma vida santa, você não vai pro céu. Você vai para um certo lugar, entendeu? Para aquele grande dia que é o juízo. A Bíblia diz aqui, ó. Deixa eu ver, eu tava até lendo bem aqui, ó. Diz aqui, ó. Assim sabe o Senhor, livra da tentação os piedosos e reserva os injustos para o dia de juízo, para seres castigados, tá vendo? Aqui é o pecador que morre no pecado de acordo com a vontade do Satanás, entendeu? Deus reserva o dia do juízo para você ser castigado de acordo com as suas obras. Lá no livro de Apocalipse, lá fala sobre o livro das obras. Entendeu? Das obras boas, das obras más. A Lisângela está banhando aqui, ela está chorando. Eu acho que está saindo aqui no áudio aqui. Mas é assim mesmo. Criança, quando vai pro banho, ele chora. Alguns não, né? Mas... Amém. Vamos aqui para a palavra. Então, meus irmãos, Pedro está nos advertindo aqui, ó. Aí aqui, continuando. Bem como as virtudes cristãs. Aí aqui na primeira carta, no capítulo 1, versos 5 ao 11. Pronto. Da primeira carta de Pedro. Bora lá na primeira carta. Eu vou ler do versículo 5 até ao 11. A mamãezinha tá chorando aí com dengue, misturado o choro com dengue. A Rutinha. Diz aqui, meus irmãos, ó, a palavra do Senhor diz assim, ó. Ô, mamãezinha chora não. Tem medo de água essa aqui, tem medo de água. A Rutinha. Mãezinha. Pronto, calou aí, ó. Diz aqui, ó. Que mediante a fé estais guardado na virtude de Deus para a salvação, já preste para ser revelada no último tempo. Aqui, meus irmãos, a palavra do Senhor está dizendo aqui que a nossa fé tem que ser guardada na virtude de Deus para a nossa salvação. A nossa salvação já está perto para ser, como diz aqui a palavra, já preste para ser revelada no último tempo. Qual é o último tempo? Quando Jesus vier arrebatar a igreja, os irmãos que têm uma vida
santa, né? Ele vai arrebatar, meus irmãos. Vai arrebatar. Meus irmãos, eu creio que no dia do arrebatamento vai ter muita surpresa, vai ter muito choro. E eu digo para vocês aqui também, meus irmãos, não desejo o dia do Senhor. Porque lá em Amós fala que o dia do Senhor não será um dia de luz, né? Mas será um dia de treva. A única luz que nós vamos ver, ó, é a de Jesus vindo lá nas nuvens. O clarão dele aqui, a glória dele com os anjos. A única luz que nós vamos ver é essa. A Bíblia diz assim: ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Amém? Vamos lá, meus irmãos. Aí no versículo 6 diz assim: em que vós grandemente vos alegrais ainda agora, importa sendo necessário que esteja por um pouco constritado com várias tentações. Ou seja, meus irmãos, nós temos que estar alegre com as tentações e ao mesmo tempo triste, né? Porque a tentação vem para tirar a nossa força, a nossa fé. Muitas das vezes, muitos se abatem, né? Com as tentações. Uns se livram da tentação, mas outros caem nas tentações. Entendeu? Mas vamos lá. Do capítulo... Cadê? Do 5 ao 11. Aí aqui no 7 diz assim, ó: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provada pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, as tentações, meus irmãos, aqui a Bíblia está dizendo que a nossa fé é provada no fogo. O fogo são as tentações, as provações, assim, em todas as áreas da nossa vida, né? Financeira, amorosa, no alimento cotidiano, né? Nas afrontas que nós temos no dia a dia de pessoas que não gostam quando você prega a palavra, que você fala de Jesus para ele. Porque a nossa palavra, meu irmão, tem que ser palavras que falam sobre Cristo. Se um pregador que prega, que diz que prega, não fala de Cristo, não fala de arrependimento, de pecado de Deus, ele não pregou a palavra de Deus. Ele não pregou. Para mim, ele não pregou. Ele apenas deu uma palestra. Que muitos coaches falam isso. Para mim, a pregação dos coaches, meus irmãos, não é uma pregação, é uma palestra de motivacional. Lá está dizendo para motivar o seu ego. Entendeu? Para motivar o seu ego. É isso que eles servem, os coaches e os pregadores da atualidade que não pregam a palavra genuína. Amém? Vamos lá. Li o 7. Aí o outro diz assim: ao qual não o havendo visto, a mais no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Ou seja, meu irmão, se nós não estamos vendo ainda Cristo vindo, nós temos que se manter alegre, firme e forte na presença de Deus, com fé, com gozo, com alegria, com amor. É isso que Deus fala para conosco. Nós temos que estar alegre durante as tentações que vêm sobre nós. Porque, meus irmãos, essas tentações, essas afrontas que vem que Satanás usa pessoas para querer nos atingir durante esse tempo que nós vivemos aqui na terra, como diz a palavra do Senhor. Deixa eu ver onde é que está essa passagem. Bem aqui, ó, na carta de 1 Pedro, está dizendo bem aqui, ó. Eu vou ler bem aqui. Porque escrito está: seja santo porque eu sou santo. Aí no 17 diz assim, ó: e se invocai por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um. Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Tá vendo? É isso que Deus quer que nós seja, meu irmão. Santo. Como Ele é santo. Durante a nossa peregrinação nessa terra. O que é peregrinação? É durante o tempo de vida que você tem sobre a terra. Você tem que invocar a Deus durante as suas aflições. Clamar a Ele, como diz lá em Jeremias 33:3, né? Clama a mim e responder-te-ei. E te mostrarei coisas que você ainda não viu, né? Que Deus fala lá na palavra dele, que Ele mostrará coisas grandiosas para nós. Então nós temos, quando nós estiver sendo afligido, passando por provações, sendo provada a nossa fé, nós temos que clamar a Deus, buscar a Deus. Que Deus, Ele ama aqueles que buscam a Ele
durante as aflições. Até o próprio Jesus, meus irmãos, quando estava aqui na terra durante o seu ministério, quando ele estava sendo afligido pelos os fariseus da sinagoga, lá, quando ele antes dele ser preso, o que ele fazia? Ele sabia que ele ia ser preso, se ia ser entregue na mão dos pecadores. O que ele fazia? Ele ia orar, ele saía, deixava os discípulos aqui e saía ali e orar meia hora. Aí hora depois voltava, falava com eles, né? Falava porque eles ele chegou e encontrou eles dormindo, falava: vocês não conseguem ficar acordados durante uma hora. Aí tornava a voltar, orava lá meia hora e voltava. A vida de Jesus era essa, meu irmão, orando durante a aflição dele. Ele orou tanto, meus irmãos, no último dia da sua aflição, orou tanto que o seu suor se transformou em sangue. A Bíblia diz que ele orou tanto que o seu suor se transformou em sangue durante as aflições. Eu creio que com medo, né, da morte ali, né, ele veio para salvar nós pecadores. Nós somos miseráveis, mesmo. Nós humanos aqui nessa terra, nós somos miseráveis pecadores. Entendeu? Nós somos miseráveis. Toda vez que você orar, meu irmão, você coloque de joelho de Deus e fala assim: Senhor, perdoa as minhas falhas, porque eu reconheço que eu sou um pecador miserável. Eu não mereço as tuas misericórdias, Senhor. Mas Deus é tão grandioso, meus irmãos, grandioso em misericórdia, porque mesmo nós somos pecadores e não merecendo a misericórdia dele, ele nos dá a misericórdia. Entendeu? Na Bíblia, na palavra do Senhor fala, lá em, eu creio que lá em Lamentações, se não me falha a memória, no capítulo 3, versos 22, que diz que nós não somos consumidos, meus irmãos, ainda pela vontade de Satanás. Nós não somos consumidos, é pela misericórdia de Deus, porque ela é grandiosa, ela é grande Deus. Deus, ele é infinito em misericórdia, mesmo. Embora nós estamos sendo mesmo pecador miserável, Deus nos dá ali assim o tempo para nós se arrepender dos nossos pecados, para que nós venha ser um cristão semelhante ao filho dele. Ele quer que nós se santifique, para que nós venha ser igual ao filho dele. Ele próprio, Jesus deu, meus irmãos, o exemplo. Paulo se inspirou em Jesus. E ele mesmo fala lá na carta de 1 Coríntios, no capítulo 11 e no capítulo 5, para que nós venhamos imitar a ele. Porque ele imitou a Cristo. Ele foi como Cristo. Ele foi amoroso, bondoso, mesmo sendo desprezado, perseguido pelos aqueles que não gostavam da forma que ele pregava a palavra de Deus verdadeira, levando o evangelho, porque os fariseus, meus irmãos, ele era contra os discípulos de Jesus, contra os que traziam a palavra de Deus. Todos os discípulos de Jesus foram perseguidos, entendeu? Jesus foi perseguido. Os profetas, meus irmãos, não foi diferente com os profetas do Velho Testamento, entendeu? Não foi diferente. Eles foram perseguidos, porque Deus viu que o povo estava se afastando da presença deles, se corrompendo com as coisas do mundo, no pecado, na bebedeira, na prostituição, se desviando dele, adorando outros deuses que não faz nada para eles. Deus levantava sempre um profeta para vir advertir o povo dele, para voltar para ele, para voltar a adorar a eles, a Deus, voltar para Deus, deixar essas coisas do mundo. Entendeu? Porque nada do mundo, meus irmãos, santifica a sua vida. Nada do mundo, nada. Nem esses deuses que tem por aí, né, o mundo afora, não santifica a sua vida. Nem esses pregadores de coach, ele não prega nada que venha santificar a sua vida. Quem prega a palavra verdadeira, como está escrito na Bíblia, esse sim é um homem de Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, que vai santificar a tua vida. Tem uma vida casta, meus irmãos, santa, de acordo com a palavra de Deus. Faça a vontade de Deus, faça a obra de Deus, meus irmãos. Como a Bíblia diz, não vá per esses pregadores mentirosos aí, instrumento de Satanás. Porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, que o próprio Satanás, meus irmãos, aliás, no 2 Coríntios, que Satanás, Deus não tirou os poderes de Satanás, porque o próprio Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. Entendeu, meus irmãos? Meus irmãos, e quando a Bíblia diz que se um anjo vier até nós
e pregar outro evangelho, não de acordo com como está na palavra de Deus, não creia. E se vier, a Bíblia ainda diz assim, e se nós mesmos vier até vós e pregar outro evangelho, não de acordo com a palavra do Senhor, não como está escrito na palavra de Deus, não creia nesse pregador, não creia. A Bíblia está advertindo, não creia na pregação desses pregadores que vêm pregando outro evangelho, não como está escrito na palavra do Senhor. Não creia, meus irmãos, nesse povo, porque eles são instrumento de Satanás. Eu não tenho medo eu não tenho medo de errado o que eu estou falando aqui, que esses que vêm pregando outro evangelho, não como está escrito na Bíblia, na palavra do Senhor, que não são homens e mulheres de Deus, não são. São instrumento de Satanás. Eu vou provar para vocês dentro da Bíblia, porque eu gosto de mostrar o que está escrito na Bíblia. Amém, meus irmãos? Eu vou ler bem aqui, ó. Lá em 1 Coríntios. Vou buscar lá e mostrar para vocês. Aqui, ó, aliás, é na segunda carta de Coríntios, 11, 14, fala assim, ó. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, tá vendo? Tá vendo, meus irmãos, com uma palavra, tô me arrupiando todinho aqui, ó, falando isso. Tô me arrupiando todinho, meus irmãos, aqui falando isso. A Bíblia nos ensina, meus irmãos, para nós ser sábio, crescer no conhecimento, na graça de Deus, como diz aqui a palavra do Senhor, né, ó. Aqui, ó, na carta de 2 Pedro, diz assim, ó, 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que crescer no conhecimento de Cristo, meus irmãos. Porque essa Bíblia aqui, meus irmãos, ela é aberta, ela é a boca de Deus falando com você. Não vai dizer assim, eu vou bem ali hoje para aquele profeta, aquele pregador falar comigo. Que Deus venha usar com ele para falar comigo. Meu irmão, a palavra de Deus, ela é a boca de Deus. Mas ela fechada assim, ó, ela apenas se torna um livro. Mas ela aberta, a Bíblia, ela é a boca de Deus. Para convosco, para a sua vida. Entendeu? E outra, meus irmãos, eu digo para você aqui, ó, se arrependa dos seus pecados ocultos. Porque o olho de Deus está, ó, 24 horas, de dia e de noite, vendo tudo que você faz. Se você faz coisa errada ou coisa certa, Deus está vendo. E Deus está, olha, lá no céu, ele tem 2 anjos e 2 livros ali, olha, anotando tudo que você está fazendo. Com caneta de ouro lá, ó, no céu, anotando. E não faça isso mesmo. Não tenha uma vida pecaminosa para que você não vá, olha, para o inferno. Tem um pregador na internet assim que diz assim, olha, se você estiver pecando, vivendo uma vida pecaminosa, você vai queimar lá no fogo do inferno junto com Lucifer. Ele fala desse jeito, o pregador. Não sou eu, é esse pregador que está dizendo. Mas é assim, a Bíblia diz que todo pecador vai para o inferno. Para aquele grande dia do juízo. Entendeu? Mas aqueles que têm uma vida santa, faz a vontade de Deus, vive uma vida santa, faça a obra de Deus, não relaxado, entendeu? Que faz a vontade de Deus, esse vai ter o seu galardão e vai viver lá nas mansões celestiais, entendeu? Jesus, quando subiu ao céu, ele falou para o seu discípulo, olha, eu vou para o Pai. Onde meu Pai mora, há muitas moradas. E eu vou para lá fazer lugar para vós, né? Que outra vez eu vou vir buscar vocês para estar junto comigo lá, nas mansões celestiais. Essa foi a palavra de Jesus para com os discípulos e todos que estavam ali quando ele subiu aos céus. Entendeu? Aí logo após, quando Jesus subiu aos céus, que ele sumiu entre as nuvens, apareceu 2 anjos e falou para eles também, varões galileus, né? Olha, o que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus, os 2 anjos falando para os discípulos, esse mesmo Jesus que subiu aos céus, ele mesmo voltará, assim como vocês estão vendo ele subindo, ele voltará, vocês vão ver ele novamente. Mas faça a vontade de Deus, faça a vontade de Deus, seja um homem santo, uma mulher santa de Deus, se afaste dessas coisas pecaminosas do mundo, meu irmão. Olha, a tentação vem. Né? A Bíblia fala lá em Tiago, não vem tentação sobre vós que você não possa suportar, porque ela vem sobre vocês, é tentação humana, e Deus ele lhe dá o escape para você fugir dessas coisas, do pecado do mundo, meus irmãos.
Olha, o pecado ele é muito sedutor. Ele seduz. O próprio Satanás, ele não vai lhe dar coisa ruim não, meus irmãos. Não vai lhe dar coisa ruim não. Ele vai lhe dar coisa boa. Ele vai botar para você, muitas das vezes, mulheres para querer lhe atentar. A coisa que ele mais usa é mulher para querer derrubar um homem de Deus. É o que ele mais usa é mulher para derrubar um homem de Deus. Mas quando você vê uma irmãzinha na igreja, né, ele vai usar é lá de dentro, é dentre vós. A Bíblia diz que ele vai usar é dentre nós. Vai usar pessoas para querer nos tentar, para querer derrubar um homem de Deus que está fazendo a vontade de Deus. Aquele que está fazendo a vontade de Deus, meus irmãos, está fazendo a obra de Deus para ganhar almas para o reino de Deus. Aí Satanás vê que aquele está, como é que se diz, atrapalhando, né, atrapalhando aquela missão dele, que é para querer levar o povo para o inferno, entendeu? Aí ele vai querer derrubar aquele homem, aquela mulher de Deus, usando pessoas. Muitas das vezes o homem para a mulher, para querer derrubar a mulher, vai usar a mulher para querer derrubar o homem. E ele não vai usar não é pessoa lá de fora não, ele vai usar de dentro da igreja mesmo. Porque o Satanás, ele não está lá no mundo. Ele não está lá, ele quer dizer, ele está lá. Ele está lá no mundo. Mas aqueles que estão lá no mundo fazendo a vontade dele, ele está despreocupado com aquele povo. Aquele povo que está lá no mundo, o próprio Satanás não está preocupado com aquele, mas Deus está. Deus está preocupado com aqueles que estão lá no mundo com a vida pecaminosa. E Deus quer que eles venham para a vida eterna, venham para a salvação. E como é a forma que Deus faz? Ele usa os crentes, os servos dele, para levar o evangelho, para pregar para aquele povo que estão na vida pecaminosa, para trazer para a vida, para trazer para uma vida santa, para estar no reino dele. É desta forma que Deus faz, entendeu? Nós somos boca de Deus, nós somos... Você sabe qual é o significado do nome cristão, meus irmãos? Cristão. Não é crente não, é cristão. Cristão, meus irmãos, significa pessoas de Cristo. Paulo, quando estava pregando lá na carta de Atos, Paulo, Barnabé, Pedro, João, estava pregando lá. Barnabé, Pedro, mais Paulo, eles foram chamados cristãos. Olha, até aquela mulher que estava possuída pelo um demônio de adivinhação, eles falaram assim: olha, estes homens de Deus são verdadeiros homens de Deus, cristãos, que estão levando a palavra, falando do mistério, do reino de Deus. Meus irmãos, e você sabia que naquele momento que ela falou isso, ali era o espírito de adivinhação que estava naquela mulher. Mas ele falou a verdade, que eles são homens de Deus, falando do reino de Deus. Meus irmãos, muitas das vezes Deus usa até o próprio inimigo para lhe advertir. Ele vai usar até o próprio inimigo. Muitas das vezes ele vai usar o inimigo para lhe dizer para você ir para os caminhos dele. Amém? Vamos lá, meus irmãos. E aqui ainda diz mais assim, ó, né, que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Deus não tirou os poderes dele. Ainda diz assim, ó: e não é muito, pois que os seus ministros se transfiguram em ministros da justiça, a fim dos que será conforme as suas obras. Ou seja, esses que estão corrompidos com o sistema de corrupção aí do mundo, que vive de acordo com o mundo, aqueles que estão corrompidos, meus irmãos, o Satanás usa eles. Aí ele chega até nós, até o povo de Deus, para dizer que são homens de Deus. Mas ali eles são ministros de Satanás. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia aqui que está dizendo, ó. Eles são ministros, ó. Diz aqui, ó: ministros se transfiguram em ministros da justiça. É os adeptos de Satanás, para querer deixar você acomodado na vida pecaminosa. Ele nunca vai dizer assim: irmão, deixa essa vida pecaminosa, se arrependa, se converte verdadeiramente a Deus, entendeu? Ele nunca vai dizer isso. Nunca. Um coach nunca vai dizer isso, que ele nunca vai pregar, porque ele sabe que se ele pregar sobre isso, ele vai perder. Ele vai perder isso aqui e vai perder, olha, o público para seguir eles, que são ministros de Satanás, falsos profetas e falsos pregadores. Vamos voltar lá mesmo para a palavra. Eu já estou com 49, vou até 59, ainda tenho 19 minutos ainda.
Entendeu, meus irmãos? Meus irmãos, então eu vou fazer assim. Eu vou parar bem aqui, deixa eu ver onde foi que eu parei. Bem aqui em Pedro. Eu vou marcar bem aqui onde eu parei. Aí logo após eu vou fazer aliás, a segunda parte. Essa aqui é a primeira parte, falando sobre os falsos líderes e falsos pregadores. Aqui é a primeira parte, né? Aí mais pra frente eu vou fazer a segunda parte. Aqui o título vai ser assim, ó: combatendo os falsos líderes e falsos profetas. O título desse vídeo é esse: combatendo os falsos líderes e combatendo os falsos profetas. Esse é o título desse vídeo. Esse é o título, viu, meu irmão? Essa aqui vai ser a primeira parte. Eu vou fazer a segunda parte. Amém? Fique na paz do Senhor. E que essa palavra, meus irmãos, essas palavras sirva para edificar a sua vida, para abrir a sua mente, para abrir o seu entendimento. Amém, meus irmãos? Eu estou aqui sendo boca de Deus para você, meus irmãos. Sendo um mensageiro de Deus. Entendeu? Eu não sou muito sábio não, mas Deus me dá a inteligência necessária para ministrar a palavra dele. Entendeu? Eu oro sempre a Deus pedindo para ele que ele me dê entendimento e compreensão e sabedoria da palavra dele. Amém, meus irmãos? Fique na paz do Senhor, que sirva de edificação para a sua vida esta palavra. Amém? Obrigado e a paz do Senhor.